Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí pro Alexandre Pereira. Eu chamo ele de meu filhão, tá bom? Porque ele é bem grande, né? E ele me chama de paizão também. Ele sempre acompanha a mensagem do Vem Segue. Ele escreveu uma mensagem muito bonita a respeito da mensagem que eu compartilhei ontem. Ele fez uma mistura ali da mensagem que eu compartilhei com o sacramento, né? Com a Páscoa e com a conferência geral, né? Ficou incrível a mensagem, muito obrigado. Vou copiar a mensagem dele e deixar na descrição do meu vídeo aqui, quem quiser ver, tá bom? Ele tá muito antenado aí no Evangelho, muito obrigado, meu filho, por ter compartilhado essa mensagem, né? Já falando aí da conferência geral, né? Hoje, sábado e no domingo, nós teremos a nossa conferência geral. Detalhe, às 17 horas, né, vai ser pela Rede TV, pela televisão, nós podemos assistir, tá bom? Tanto no sábado como no domingo, às 17 horas. Bom, vamos lá para a mensagem de hoje. Falando sobre a conferência ainda, né, o meu amigo Fagner Penha, ele, lá no canal dele, ele convidou mais 3 amigos meus também para compartilhar sobre a conferência. Eles deram dicas sobre como nós podemos aproveitar melhor a conferência. Então, se você tiver tempo, eu vou deixar já aqui, ó, no final da descrição do meu vídeo, o link do canal do Fagner Penha, tá bom? Ele gravou lá a mensagem junto com o Marcos Volino, Rafael Rodrigues e o Augusto Barbosa. Ficou incrível, eu aprendi por meio da mensagem deles como eu posso me preparar melhor para a conferência geral. E aí, se vocês tiver tempo, vai lá e assiste, tá bom? Mas de qualquer maneira, entra lá no canal dele, do Fagner Penha, ele é meu amigo, gosto muito dele, se inscreva lá no canal dele, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje aqui, falando sobre a Páscoa, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre aqui o capítulo 12 de Êxodo, uma mensagem bem rápida aqui para vocês. Bom, o foco hoje é a conferência geral, então que nós possamos aproveitar aí a conferência geral, a mensagem dos apóstolos e profetas. Bom, falando sobre a Páscoa, né? Aqui no manual do Vem Segue fala para nós fazermos uma relação entre a Páscoa e o sacramento, e tem tudo a ver, né? Eu não vou fazer todas as comparações, mas vou ler alguns versículos aqui, tá bom? Para nós entendermos. Uma coisa que eu quero compartilhar é que quando nós comemos algo, aquilo passa a fazer parte de nós, né? Ou seja, aquilo que você come vai ser absorvido pelo seu corpo, vai virar energia dentro do seu corpo, vai fazer parte de você. E na Páscoa, né, é comido ali o cordeiro e também o pão ázimo, né? Então aquele alimento faz parte de você. Semelhantemente, quando você toma o sacramento do Senhor, você está fazendo com que Jesus Cristo faça parte da sua vida, tá bom? Vamos lá, aqui eu vou começar logo no versículo 15, tá bom? Êxodo capítulo 12, versículo 15, diz assim: 7 dias comereis pão ázimos. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. A alma cortada de Israel aqui significa que vai ser excomungado, vai ser separado, tá bom? Não vai fazer parte do povo de Deus. Então, eu decidi pegar aqui esse versículo e fazer um vocabulário para que nós possamos entender o que significa cada coisa aqui. O pão asmo, ser levedado, fermento, o que significa cada coisa aí. Bom, e aí, à medida que eu for lendo os outros versículos, você pode fazer essa associação. Então, primeiro eu vou fazer o vocabulário aqui para que nós possamos entender. Bom, então o pão ázimo, o que é esse pão ázimo, né? Esse pão, ele é um pão sem fermento, tá bom? Ele é um pão puro, é uma massa pura, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o que significa o fermento, tá bom? É coisa simbólica. O pão ázimo, por que não era para eles pôr o fermento? Porque se você põe o fermento, também ia demorar para você ter que comer o pão, né? E ali eles estavam fazendo a festa porque eles iriam sair do Egito, sair rapidamente ali do cativeiro, tá bom? Então vamos lá. Então o pão é o pão puro, por isso que não podia ter fermento, tá bom? É o pão asmo, é um pão sem fermento, tá bom? Que é feito. Inclusive nas escrituras,
Quando a pessoa está com pressa ali, chegou um convidado e ele precisa alimentar, ele não põe fermento, porque o fermento demora para fazer efeito na massa, tá bom? Então, para que asse logo o pão, porque a pessoa está com fome, então ela vai e faz o pão sem fermento, tá bom? Hoje em dia o fermento ele é bem químico, ele é bem forte. Em 4 horas aí o pão já está enorme, né? Mas ali o fermento ele demorava até o outro dia, né? Para ele pegar a forma dele ali. Apesar do fermento fazer com que a massa aumente, né? Multiplique ali o alimento, tá bom? Mas não é esse o sentido do fermento aqui, tá bom? O fermento aqui, o pão asmos, que é o pão sem fermento, o fermento aqui ele simboliza o pecado e falsas doutrinas. Então não era para o povo de Israel colocar na sua massa que eles iriam comer aquilo que ia fazer parte deles, pecado e falsas doutrinas, tá bom? Eu vou lá no Novo Testamento explicar isso para vocês daqui a pouco, porque o apóstolo Paulo ele faz a mesma associação e o próprio Jesus Cristo ele faz a mesma associação. Então o fermento aqui ele tem o simbolismo, tá bom, de pecado e falsas doutrinas. Outra coisa aqui que fala sobre levedado, né? Levedar significa deixar descansar a massa ali, tá bom? No caso, quando põe o fermento, você vai ter que pôr a massa para descansar. Então, o que acontece? Essa levedação é o processo que faz ali que o fermento ele vai espalhar na massa do pão ali, tá bom? Então, o que que acontece? Por que não era para pôr o fermento? Porque estava simbolizando o pecado. Então, aqui significa que nós não devemos permanecer no pecado, ser levedado, esperar, né, esse processo ali de espalhamento. E você pode observar que no fermento, né, seja para fazer o pão ou para fazer um bolo, você põe uma colherzinha de fermento e o bolo fica enorme, né? Ele cresce que é uma beleza. Então, ou seja, um pouquinho de pecado também vai fazer diferença em todo o seu ser, né? Então pode destruir toda a pessoa, um pouco de pecado, se você permanecer no pecado, se você levedar a massa, tá bom? Conforme eu estou compartilhando aqui também com vocês. Então o fermento ele faz toda essa transformação na massa, deixa a massa de ser pura por conta disso, tá bom? Há uma modificação ali. Eu vou continuar lendo aqui, após ter falado esse vocabulário aqui, o que significa o fermento, a massa, né, a levedação. Eu vou continuar aqui, ó. Êxodo capítulo 12, versículo 17. Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia na vossa geração por estatuto perpétuo. Então, quando ele fala aqui festa dos pães ázimos, a festa é um culto a Deus, né? Então, ele está falando de ir a uma reunião, né, com Deus. No nosso caso, uma reunião sacramental, onde nós vamos poder tomar o sacramento, tá bom? Então a festa é esse culto a Deus. E quando ele fala guardar esse estatuto por gerações perpétuo, é que sempre vai ter, né? E o sacramento nós temos todos os domingos na igreja. Então é um estatuto perpétuo para que nós possamos nos lembrar do que o Salvador ele fez por nós, do que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, assim como a Páscoa significa a festa da libertação do povo de Israel, saindo do cativeiro, saindo do Egito, né, saindo de um lugar pagão, cheio de doutrinas falsas, por causa de falsos deuses. Né? Assim como a Páscoa significa essa libertação, o sacramento, ele simboliza para nós a libertação de nossos pecados. Tá bom? O sacrifício que Jesus Cristo fez para nos libertar de nossos pecados, para que nós possamos voltar à presença de Deus. Bom, então, continuando aqui, eu vou ler agora o Êxodo capítulo 12, o versículo 43. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, e nenhum filho dos estrangeiros comerás dela. Bom, então ele fala que o sacramento, tá bom? Essa festa aqui, ela é uma ordenança. O sacramento, ele é uma ordenança também no sacerdócio, tá bom? Então,
feita pelo sacerdócio, na qual todos os membros partilham ali do sacramento. Bom, e o que acontece aqui, né? O sacramento, ele renova os convênios que nós fizemos anterior com Deus. Não somente o convênio do batismo, mas se você fez todos os convênios do templo, quando você toma o sacramento, você está renovando todos esses convênios, assumindo novamente esse compromisso que você fez com Deus de guardar os mandamentos dele, tá bom? E aqui no versículo também diz que os estrangeiros não comeriam da Páscoa, ou seja, não partilhariam do sacramento. Bom, na igreja atualmente, né, se vem um visitante ali, ele pode tomar o sacramento. Só porém, conforme eu expliquei no começo, o sacramento ele é uma renovação do convênios que nós fizemos com Deus. Então, se a pessoa não fez convênio com Deus, não vai ter efeito, né, na pessoa. Então, a gente não proíbe, mas também a pessoa não está renovando convênio nenhum ali tomando o sacramento, tá bom? Então, só explicando aí. Até aqui também fala dos estrangeiros que podem comer. Aqui ele proíbe, mas logo abaixo explica que aqueles que entram para a aliança, que fazem parte, que passam a fazer parte do convênio, no caso aqui, ele cita sobre a circuncisão, né? Circuncisão ali. Então, esses que fazem parte do convênio, que são estrangeiros, que começam a fazer parte do povo do Senhor, eles tomam o sacramento. Também é explicado aqui no capítulo 12. Bom, eu vou compartilhar agora a associação que Paulo ele faz a respeito aqui do pão asmo, né, com o sacramento, tá bom? Sobre como ele fala aqui sobre o fermento, sobre o fermento ser o pecado, né? Então, fala tudo isso aqui, eu vou compartilhar. Fica em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: limpai, pois, o fermento velho, ou seja, tira fora o fermento velho, tira fora os pecados, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por vós, pelo que façamos a festa, ou seja, façamos o nosso culto, não com o fermento velho, ou seja, não do pecado, tá bom? Nem com o fermento da maldade ou da malícia. Tá vendo como ele associa aqui o fermento como o fermento da maldade e da malícia? Mas com os pão asmo, com sinceridade e verdade, né? Ou seja, o pão puro. Cristo é o pão puro, né? É o pão da vida aí, e simboliza no sacramento o corpo de Cristo. Bom, Jesus Cristo também, só para falar aqui, para encerrar sobre o fermento, Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 16, versículo 6, ele disse aos seus discípulos: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? E ali os apóstolos começam a não entender, dizendo, será que é porque nós não trouxemos pão? E Jesus Cristo, né, em minhas próprias palavras aqui, eu dizendo, né, parafraseando, se eu quiser pão, eu vou ter pão. Por que vocês estão arrazoando sobre pão? Vocês não lembram que eu multipliquei os pães? Né? Então, se eu quiser pão, eu vou ter pão. E aí eles entenderam, então, que ele estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus. Doutrinas tóxicas, né? Nós não devemos nos aproximar de doutrinas tóxicas que vai nos poluir. Por exemplo, se alguma religião ensina que Jesus Cristo ele não é o nosso Salvador, pula fora, né? Nem fica ouvindo esse tipo de vídeo, absorvendo esse tipo de material, não. Porque isso é tóxico, né? É como fermento, vai contaminar toda a massa. Que nem eu falei, é um pouquinho de fermento, ele faz com que toda a massa enche. Né? Então o fermento ele simboliza tantas doutrinas falsas como também o pecado. Nós não podemos deixar levedar, né? Como ele falou, tira fora o fermento, né? Tira fora o pecado. Não podemos nos conservar no pecado, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Não esqueçam de ir no canal do Fagner Pen ali e conferir a mensagem e as dicas que eles falaram ali, né? O Marcos Volino, o Rafael Rodrigues e o Augusto Barbosa falaram sobre a conferência, tá bom? E muito obrigado por vocês terem chegado até o final da mensagem aqui. O estudo do Vem Segue-me é muito importante. A conferência é muito importante e o estudo do Vem Segue-me também é muito importante. Muito obrigado por vocês
estarem comigo todos os dias estudando as Escrituras. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.